Há um Deus que conhece e vê tudo. Presta atenção, isso aqui é importantíssimo. Mas ele conhece e vê tudo. Tem ciência de tudo. O homem não tinha consciência de tudo, não via tudo, não conhecia tudo. Ele não conhecia o mal. A árvore estava ali como um recado. Deus escreveu na natureza um alerta para Adão: não come, porque esse mundo um dia foi um caos e hoje é perfeito, mas pode se tornar um caos. Estava um recado, mas ele não tinha conhecimento por experiência do mal. Ele só conhecia o bem, ele só conhecia o que é bom. Deus o fez perfeito, não tinha nada de mal nele. Deus colocou ele num lugar perfeito e puro, não tinha nada, ele só conhecia o lado bom, perfeito, abundante, equilibrado, de paz. Só o conhecimento que ele tinha era das marcas que Deus deixou na natureza. E Deus vai dizer isso. Depois nós vamos já ver que Deus escreve mensagens para nós em tudo, não só na sua palavra. Então, há um Deus que conhece e vê tudo. Até o que Adão não via, Deus via. E viu na eternidade passada o que aconteceu com aquele ser, né? Então, mas apesar dele conhecer tudo, ver tudo, ele consegue se manter equilibrado. O Deus de Adão, o Deus da igreja. Mas volte lá, consegue se manter equilibrado, santo. Porque ele se limita, mesmo ele vendo o mal, mesmo ele conhecendo tudo, ele se limita a andar em santidade. Porque há um controle no caráter dele, que não permite que ele se suje com o pecado, com o que é mal, com o que é errado, com o que é trevas. Sua estrutura o permite não sair e nem ir além daquilo que o seu caráter é: santo, puro, bom, justo. Quem mais? E por aí vai, né? Ele pode conhecer tudo, ver tudo, porque sua estrutura permite esse equilíbrio. Quem está entendendo, diga amém. A sua estrutura é capaz de ver e não entrar, de ver e não ser levado. Ele tem poder para fazer o que quer, mas o seu caráter, a sua essência, o limita ele mesmo, porque ninguém limita a Deus. Tem até uma frase, né, um texto que diz, fala do beneplácito da sua vontade. Ou seja, quem é que aconselha a Deus? A sua própria vontade. Quem é que pode dar um conselho para Deus? Então Deus é aquele, é o ser, o Deus único, que conhece e vê tudo, mas tem a capacidade de se limitar e andar só em santidade. Quem está entendendo até aí? Eu vou tentar trocar mais a miúda aqui, Sabina, para te entender. Imagina um adolescente bem criado pelos pais, bem disciplinado, que vive bem, com saúde, é saudável, é colocado sob disciplina, uma boa disciplina para viver debaixo de regra. Nada conhece do mundo, bem criado, bem estruturado, saudável, limpo, puro, que os pais o criaram com todo amor, carinho, mas ele consegue ver apenas pela janela o que é o mundo lá fora. Como é que as pessoas vivem? Mas ele mesmo, só aqui tentando fazer uma analogia, para a gente entender, mas ele mesmo é criado nessa pureza, nessa regra, mas numa regra de amor, que o deixa ali protegido, né? Guardado, numa vida saudável. Aí ele olha pela janela, e não vou dizer um belo dia, um dia, que não é belo, tá aumentando, diminuindo. Sim, aí um dia, ele está na janela, e ele é assaltado por uma vontade de experimentar o mundo, de conhecer o mundo. Então ele olha pela janela e fica curioso para conhecer, ver, experimentar o que as pessoas fazem lá fora. Era assim que vivia Adão.
né, de uma regra, dentro de uma regra, mas não uma regra severa mas uma regra que o abençoava. Uma regra que era para o seu bem. E se ele pudesse ver o que aconteceu tudo depois, eu penso que ele não pularia pela janela, né? Nem ele, nem ela. Ele ficaria ali suportando. Então assim vivia um homem, tinha tudo. Aumenta só um pouquinho, Neto. Era bem cuidado, era protegido. Mas ele se viu num certo confinamento, numa certa prisão. Porque quando o diabo disse, Satanás, a serpente disse para Eva, eles estão te limitando. Porque o comer dali não morre coisa nenhuma. Apenas tu vai ser como ele, vai ver, conhecer. Esse foi o recado que ele deu para ela. E sabemos que Adão come, né? Em obediência à mulher. Mas entram todos nesse mesmo engano. Então presta atenção, ó. Então quando a serpente enganou e mostrou para eles, né? Ele quis sair. Eles quiseram sair. Conhecer, olhe para cá, experimentar, e agiram por conta própria. Comeram, experimentaram. Aquele adolescente saiu pela janela, né? Eu digo janela porque não foi pela vontade de Deus. E caíram no mundão, experimentando, né? O que a curiosidade chamava a atenção deles. Então, Adão e Eva foram nesse mesmo molde de um adolescente que a gente imagina, eles entraram. Depois, você lembra do filho pródigo? Quem lembra? Talvez você se lembre da sua vida também, alguma coisa que você experimentou, provou, foi, ouviu, viu, e você jamais gostaria de ter ido lá. É verdade ou não? Sim ou não? Você jamais gostaria de ter ouvido alguém ter falado, dito. A vida é assim, é verdade ou não? Eu teria feito diferente. Eu não teria ido. Eu não teria nem começado. Porque depois que experimentou, essa é a nossa realidade, irmão. Nós, seres humanos. Depois que experimentou, a parada ficou séria. Olha o jovem pregando. Porque enquanto não caiu lá, o que operava era curiosidade. O adolescente. Entendeu? Mas depois que colocou a pata, ou a mão, e que experimentou, agora, além da curiosidade, o que mais ele vai ter que lutar? O que é? Pela a vontade, o desejo, a inclinação, a carne que experimentou requerer de novo. É verdade ou não é? Foi assim que aconteceu com o casal. E era isso que Deus estava dizendo para eles. Era mais ou menos assim. Se fosse Paulo aqui, ele te explicaria melhor, com certeza. Então, ó, ele sai dali, da janela, e vai correndo rumo ao conhecimento daquilo que ele só via pela janela. Porém, sem a natureza, sem a estrutura para suportar aquilo ali. Quem está entendendo? Sem a estrutura para manter o equilíbrio. Por isso que Deus diz, olha, no dia em que dele comerdes, ou vocês comerem, certamente morrerão. Por que certamente? Porque eles não suportariam se frear e não ir lá de novo. Pastor, ele comeu de novo do fruto, não quer dizer isso. Mas eles experimentaram o pecado várias vezes. Pois bem, então, ó, o poder sem estrutura gera morte. Não em Deus, que tem o poder, mas não gera morte, porque sua estrutura, seu caráter, é capaz de freá-lo, porque ele é santidade, ele é santo, ele é puro por sua própria natureza. Mas ele diz, vocês não suportarão. Vocês, se comerem, vão entrar para a morte, porque não tem estrutura para suportar.
Eu fiz vocês para viver nessa terra e dei uma estrutura terrena. Vocês são pó.